E aqui eram os amigos meus que me deram essa foto da lembrança de Serra Pelada. Esse senhor bem que era meu amigo, aí me deu essa foto. Nesse tempo ela participa. A água era verde dentro do chão. Eles conseguiram ainda secar, mas não deram mais conta. Imaginar que aqui foi o lugar que o pessoal cavou o ouro, né, com machado. Ah, filmou os focos? A senhora foi uma das primeiras a chegar aqui, né? A quarta. A quarta mulher. Era paixão das mulheres ficar junto com o marido, né? Aí o meu, graças a Deus, Deus levou. Aí quando deu em 86, aí liberou para a mulher entrar para cá e eu vim para cá. Na aventura de tirar ouro, né? Ela se vestia de homem para ela poder. Ela trabalhava cavando, carregando saco. Igual os homens. Até passar o tempo, a temporada de proibição, né? De mulher. Aqui eu considero como se fosse a terra prometida. E só os fiéis irão ver o final disso aqui. Primeiro, meu nome é Luana, prazer. Prazer, homem. Eu sou parceira aqui do Artcine e eu queria primeiro parabenizar vocês pelo projeto. Eu nunca tinha pensado nessa pauta, então eu achei muito interessante essa visão de vocês. Realmente, parabéns pelo projeto. A primeira coisa que eu queria saber o documentário vai participar do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. Como é que está para vocês a expectativa? O que vocês esperam do público com relação ao curta? Quer começar, Babi? Bem, Ivana, obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer poder falar sobre esse filme. E, e sim, para a gente também foi uma surpresa muito legal, assim, muito agradável ter sido selecionada para o festival. E dentro do panorama latino, porque acho que isso também é um recorte que para a gente faz muito sentido. Nós viajamos para Serra Pelada 2 vezes para gravar esse filme, né? Então esse filme foi gravado em 2 momentos. Depois até o Victor pode falar um pouco mais sobre a inspiração desse modo de gravação. E a gente tá com uma expectativa bacana, porque eu acho que assim, é um espaço onde né, é um festival importante, que muitos realizadores se encontram, e ter essa troca nesse momento, acho que é muito forte, né, que a gente está discutindo questões de gênero, questões ambientais, então a gente fica feliz que o filme foi selecionado, assim, a tempo, sabe? A gente consegue mostrar. Sim, veio no momento perfeito. Eu queria complementar que, assim, é uma alegria muito grande, né? Bom dia, Luana, obrigado pela disponibilidade também. Complementar o que a Babi falou, que a gente estreia, né? Uma alegria muito grande, porque a gente efetivamente estreia o Serra Pelada nesse festival, que é um festival super relevante para o curta, né? Para o curta-metragem brasileiro, nacional. A gente fez uma pré-estreia desse filme, bastante restrita, assim, algum tempo atrás, então é uma alegria imensa, né, poder estreá-lo nesse contexto. O Babi também disse, queria reiterar, que é um contexto enfim, com outros autores, outras autoras, num momento tão relevante dos temas que a gente aborda no filme, enfim, sabe, esses temas, mas é uma alegria imensa, né, poder fazer essa estreia. Sim, e vai chegar em mais pessoas, né? Isso que eu achei muito legal, ter sido selecionado. E já que você complementou essa parte do documentário ser feito em 2 partes, em 2 momentos, essa era uma das minhas perguntas. Como que foi elaborar esse conceito? Tipo, por que nesses 2 momentos? Como é que foi essa escolha?
Nós fomos à Serra Pelada, primeiramente, em 2018. Fomos em busca, enfim, de histórias, fomos fazer uma pesquisa, bem grosso modo, assim, te dizendo, né? Levamos câmera, levamos equipamento de áudio, mas acho que a gente estava muito mais imbuído, assim, da vontade de fazer uma pesquisa sobre o território, sobre como que esse território e essas personagens, essas mulheres, em que sentido elas poderiam virar filme, né? Enfim, essa foi a primeira vez, em 2018. E com esse material captado em 2018, foi justamente o material da nossa pesquisa, a gente elaborou alguns temas, algumas possibilidades, algumas vias possíveis, né, para a gente desenvolver um documentário. A gente não sabia aquela altura, se ia ser um curta, se ia ser um longa, enfim. Fato é que a gente, depois disso, depois dessa investida de 2018, né, dessa viagem de pesquisa, a gente buscou incentivo público, e veio um incentivo público em 2024, e nós voltamos para Serra Pelada para filmar novamente as mesmas mulheres. Daí a gente já foi com o intuito de desenvolver uma pesquisa mais elaborada, obviamente, de temas mais direcionados, como, por exemplo, a ocupação feminina da Serra Pelada, a proibição da entrada de mulheres. Enfim, fomos com algumas pautas mais bem definidas, né? Comparando com a viagem de 2018. Bom, para chegar efetivamente na sua resposta, assim, né, na pergunta que você fez, a gente gosta muito do material de 2018, a gente acha um material, né, muito vivo, muito autêntico, assim, foi a primeira vez que a gente abriu câmera. Então, em 2024, quando a gente voltou para montar o filme, a gente decidiu usar o material de 2018 também, né? Então, nesse sentido, a gente começou a buscar referências de filmes que fazem isso, né? Que trabalham com dois tempos, documentários especificamente, né? A gente, por exemplo, tem um documentário mais recente que faz isso, que é a Família Braz, Dois Tempos, né? Ele até traz esse formato no título, que é do Rit Casaran, e tem mais uma pessoa que assina autoria com ela, eu me esqueci, desculpa, depois, se você for citar, tem que pesquisar. Que faz justamente isso, filma uma família com uma diferença de 10 anos, basicamente, entre as filmagens. A gente tem também o Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário super clássico brasileiro, um pouco mais antigo, né? Do Eduardo Coutinho, que também é um filme filmado em dois tempos. Não me lembro também qual é a diferença entre as duas filmagens. Acho que no caso do Coutinho teve até 3 filmagens, mais do que 2. Mas, enfim, a nossa, o período, né, entre uma filmagem e outra, no nosso caso, não foi tão grande quanto esses dois filmes que a gente citou aqui. Sim. Isso, obrigado, Babi, o Arthur Fontes. Mas o que a gente filmou as mesmas personagens, então é interessante assim a gente entender como as personagens mudaram, enfim, como que o próprio território é visto de uma outra forma, né? Embora a janela entre os dois tempos seja curta, a gente teve uma mudança, acho, contextual também, né? Uma mudança de estrutura, de macroestrutura, que enfim, basicamente ali o governo do Jair Bolsonaro no meio, né, entre 2018 e 2024. O tema do garimpo também voltou à pauta. Então a gente sentiu essas diferenças. Eu sinto que complementou bastante assim as duas épocas. Quando eu assisti, para mim foi muito interessante ver as reações delas vendo a reportagem, assim, delas se verem. Eu acho que foi um complemento que deixou tudo tão redondo, assim. Eu gostei muito de vocês terem feito em dois tempos. Eu achei que foi uma escolha muito inteligente. Foi muito interessante ver a reação delas. Assim, obrigado, Luana. Eu realmente gostei. Então, a minha próxima pergunta é até sobre isso. Eu nunca tinha parado, esse documentário abriu a minha cabeça, sobre as mulheres envolvidas no garimpo. De onde veio a vontade e a ideia de desenvolver esse material? Então, Luana, assim, é muito bom te ouvir falar sobre isso, porque na pré-estreia, algumas pessoas nem
reconheciam, algumas personagens mudaram tanto que pareciam outras, e em algum momento algumas tinham uma fusão tão grande com o território, e que, então, assim, tinha uma coisa que passa o tempo, só que não passa o tempo, que também tem um pouco desse lugar que muda, mas que não muda, né? Então, isso também a gente tenta carregar aí junto na contagem dessa história. Agora, falando sobre o porquê, né? O porquê das mulheres, porque, assim, quando você chega lá naquele território, que é um grande, né? É um território marcadamente, assim, né? Um símbolo quase como, para a gente, assim, quase uma metáfora. E aí você fala assim, de repente, parece uma metáfora do Brasil, assim, sabe? Como Serra Pelada, o Brasil. E aí você vê, na verdade, aquele território que a gente conhecia a gente só conhece através de uma narrativa masculina, só que quem está ali, quem está fazendo o território se movimentar, acontecer, são as mulheres. Então, assim, essa ideia assim, foi um presente do próprio território, quase como se não foi uma ideia nossa, foi algo que o próprio território deu para a gente, porque você chega lá, é inevitável, assim, é só você olhar para o território e falar, tá, são essas mulheres que estão aqui vendendo bolo, fazendo isso, são elas que estão lá. Então, foi aí que surgiu, né, a ideia veio muito com essa observação daquele espaço e como ele se movimenta hoje. Eu acho que é um pouco por aí. E, assim, esse território... e aí tem muito esse contraste, né, entre esse território que é marcado, que é o ouro, né, essa obsessão, esse espaço do patriarcado, dessa decisão, e, de repente, o que está acontecendo lá hoje por onde, né? Por onde que acontece? Também, também não sem herói ou vilão, né? Mas também tentando mostrar essa dualidade também dessas mulheres que queriam também tirar ouro, né? Então, assim, muitas se travestiam de homens, né? Elas até usam essa palavra, né? Usam esse termo, fazendo, né? Eu tenho uma amiga que se vestia de homem por quê? Por que só mulheres, né? Por que só homens? Por que só homens têm direito a tirar o ouro? Então, também tem esse lugar desse desejo. Enfim, como é que... Então, a gente foi muito mais num espaço de escuta. Eu acho que eu acho que é um documentário de escuta, sabe? Eu diria, porque a gente estava muito mais lá para escutar do que para... né, do que para propor, para dizer qualquer coisa, né? Sim, eu anotei. Ai, desculpa, Luana. Não, pode falar. Eu só queria frisar rapidinho também esse ponto que a Babi trouxe, esse tema do qual você pergunta, né, como que a gente chegou até ele, como que a gente chegou a esse dispositivo, por assim dizer, né, do documentário. Ele se mostrou para nós, né, Babi? Posso dizer isso, em 2018, na nossa primeira viagem, conversando com essas mulheres. Literalmente isso, só reiterando, dizendo de outro modo que a Babi acabou de falar. Foi muito interessante nesse sentido a gente ter feito essa pesquisa, essa viagem de pesquisa, né, essa primeira viagem de pesquisa, porque foi ali que a gente viu as possibilidades sobre o que esse documentário poderia ser, e foi isso que aconteceu, literalmente. Como a proibição, por exemplo, da entrada dessas mulheres, foi ali na pesquisa de 18, a própria ocupação delas ali na Serra Pelada, histórias como essa que a Gabi falou, de mulheres que se vestiam de homem para burlar a proibição, enfim. Sim, eu até anotei isso da a moça que falou que é amiga dela. Eu achei assim interessantíssimo. Eu falei, meu Deus, que nível que ela teve que chegar para conseguir. E essa também era uma das minhas perguntas. Eu imagino que vocês tenham conversado com muitas mulheres ali, tenham conhecido
muitas histórias. Tem alguma história parecida com essa, de mulheres que foram, assim, mais... Eu não sei se a palavra é assertiva, foram mais intensas, foram mais assim, não, eu vou fazer isso, eu vou entrar de um jeito ou de outro. Eu acho que tem a história dessa, né, que ela conta, que a gente coloca no filme. Nós entrevistamos 20 mulheres, né, não são 20 que tem no curta. Então, a gente teve um trabalho aí de edição muito duro, de reduzir, tanto que a gente tem muita vontade de transformar num longa, eu acho que a gente tem material para isso, né, de transformar num documentário de um longa. Tem uma história que não entra no curta, que é bem interessante, da Dona Noêmia, que é justamente essa que fala, que acho que tem no trailer também, que ela fala, o meu marido, graças a Deus, Deus levou, né? Enfim, tem também muitas histórias de violência, infelizmente, né? De violência contra a mulher, mas no caso da Dona Noêmia, ela conta uma história que ela tinha, enfim, que ela entra, na verdade, para encontrar com o marido, e aí ela entra num dia que foi permitido, especificamente teve um dia que foi permitido, então, né, então ela entra para um grande churrasco, e aí só que assim, acabou, vai embora, todas as mulheres saem, mantém a vila, fecha novamente, isso já mais perto de 86, mais próximo da liberação, quando foi autorizado a mulher a entrar na vila. E aí, isso também é uma coisa, assim, parênteses, uma coisa bizarra, que a gente está ali há menos de 40 anos atrás, tinha um território no Brasil, aqui, que mulheres não podiam entrar, tipo, é uma coisa assim, né? Tipo, inacreditável. E aí, e a gente está falando de menos de 40 anos atrás, eu sempre repito isso, eu falo, é inacreditável. Sim. Ela se esconde, porque ela se esconde lá dentro, e aí ela fala, se eu saísse, ela não consegue sair ela perde o tempo da saída, todas as mulheres têm que se retirar da vila depois desse churrasco, e aí ela perde esse tempo de saída, e ela tem que ficar escondida no barraco junto com o marido, porque ela fala, porque se eu fazia cocô, xixi, eu tinha que fazer todas as minhas necessidades lá dentro, escondida, porque se eu saísse, o espião invadia a gente. Então, era uma coisa muito... Enfim, foi muito triste, muito horrível, uma barbaridade. Sim. Então, que a gente... Isso acabou nem entrando, né? Não entrou no filme, mas, enfim, porque tem... A Dona Noêmia, ela sai também vestida de homem. Ela se veste de homem para sair. Isso, e aí eu ia chegar. Daí eu acho que é isso, esse é o fim. Daí, para ela conseguir sair daquela situação, ela se veste de homem e para escapar sai pela portaria. Para não ser invadida. Então, isso também é muito forte, muito terrível. Enfim, nesses movimentos, né, nesse tempo também que a gente está vivendo, de estupro coletivo, de violência, gente, então, eu acho que é super importante. Sim, eu vou ser repetitiva aqui, mas eu achei que esse curta veio no momento certo. As histórias que elas contam, eu fiquei muito mexida. A gente já escuta tantas histórias aqui na vida da cidade, e como eu nunca tinha pensado na vida dessas mulheres, eu não sabia da existência dessas mulheres. Para mim, foi muito interessante ver esse recorte e entender a realidade delas. E hoje ver que elas estão melhores, porque realmente, pensar 40 anos atrás é um tempo curtíssimo. Foi ontem, praticamente, se a gente for parar para pensar. Então, eu
tô aqui torcendo para ser um dia virar um longa, quem sabe fazer em 3 tempos, quem sabe daqui a uns anos não voltar lá, porque é riquíssimo, e eu fiquei realmente feliz que vai entrar no Festival do Rio, porque eu acho que mais pessoas têm que ter acesso a esse material. Eu acho que é uma discussão super importante e válida da gente ter, ainda mais no momento que está um assunto que a gente está falando todos os dias, né, sobre essa violência contra a mulher, e eu acho que esse recorte em específico são mulheres que não dá atenção, são mulheres que não são vistas. Então, de verdade, gente, parabéns pelo projeto, para mim, foi uma grata surpresa. Assim. Obrigada, Luana. Tem uma coisa também que te ouvindo, tem um lugar da posse, né, que eu acho que a gente também acaba tocando nesse espaço, né? Tem isso da posse, agora falando dessa história que não entrou no filme para você, mas da posse do homem em relação à mulher, né, em achar que há esse direito de posse, né, a qualquer momento, a posse do homem aí em geral, em relação à terra, né, achar que a terra lhe pertence, né, então quando a gente coloca que a terra realmente existe um espaço da gente achar que a gente tem esse espaço, né, de extração, e todas as outras questões, assim, que eu acho que talvez o filme deixe ali mais aberto, mas porque, de algum modo, existe uma expectativa pelo ouro ainda, muitos homens estão ali esperando por alguma ai, gente, me fugiu. Alguma indenização. Alguma indenização do governo brasileiro. As próprias mulheres, né, que acompanharam esses homens, então tem também esse lado, né, que também acreditaram nesse sonho do ouro, que estão ali também marcando o espaço para que algum dia sejam recompensadas por isso, mas o que a gente vê, na verdade, é a maioria sendo seguindo, né, fazendo seus trabalhos, propondo outros modos, né, eu acho que também, para mim, tem um pingo de esperança no filme, no sentido dessas mulheres estarem produzindo outras possibilidades de existência, sabe? Para além desse lugar de obsessão, posse com a terra, de criação de novos mundos, sabe? Há a possibilidade da gente criar outros modos de viver. Né? Então, assim, acho que a gente aprendeu muito, e os silêncios, né? Assim, também coisa que também a gente quis trazer muito, os silêncios, os retratos das mulheres, então tem esse, que aí uma das diretoras de fotografia, que é a Bru Lavoisier, e junto com o Victor, instauraram esse espaço desses retratos mais dilatados dessas mulheres, né? Sempre nos inícios, assim, e isso acho que foi um encontro muito, muito propício para o filme, porque, né, eu acho que esses retratos dilatados, esses espaços de silêncio, fala muito sobre aquele território, fala muito como elas, né, como a gente enxerga, claro, né, como a gente vê. Sim, gente, minhas perguntas acabaram, mas eu quero deixar aqui um espaço para, se vocês quiserem complementar, quiserem falar algo, divulgar, mas que, como eu falei, eu acho que é um material que merece ser visto. Eu realmente espero que chegue a mais pessoas, porque, para mim, abriu a cabeça para um outro recorte que eu não havia pensado. Então, eu espero que isso possa chegar em mais pessoas. Então, minha vontade, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. Obrigado, Luana. Obrigado por te ouvir. Obrigado pela sua disponibilidade também, pelo seu compromisso. Para mim, hoje, é um filme
o ouro, né? Pensando nesse ouro, ele não é sobre riqueza, assim, tipo, é sobre conflito, e aí todo esse, sabe, isso é um pano de fundo mesmo do que a gente, né, porque às vezes pode falar, nossa, mas é uma história que, né, inclusive já foi retratada no cinema, né, a gente tem filmes sobre Serra Pelada. Uhum. Uma coisa que até a gente, que é uma curiosidade, assim, que muitas vezes a gente queria, quando a gente foi para lá, e logo a gente percebeu que a gente queria entrevistar só mulheres. Nós sabíamos que a gente ia perder narrativas, claro, de outras pessoas, né? Dos homens. Porém, a gente escolheu escutar só mulheres. E aí, muitas vezes, homens vinham, porque viam a gente com câmera e tal, e queriam contar a sua história. Olha, eu sei muito, olha, eu tive um tio, olha, o meu pai era garimpeiro. E aí a gente falava, olha, nós estamos escutando só mulheres. Agradeço, mas nós não... E nós, inclusive, nos negávamos de ouvir. Essa foi uma postura que a gente decidiu logo no início. Negávamos, assim, com gentileza, claro, mas, assim, nós achamos que, porque senão a gente só ia ouvir homem. E era uma disponibilidade para contar essa história, e sendo que as mulheres não, elas não entendiam por que a gente queria conversar com elas. Uhum. Como se realmente elas não tivessem direito àquela narrativa, aquilo. Só que é uma narrativa, são elas que estão são elas que constroem aquele território hoje, são elas que vivem também em Serra Pelada hoje. Sim. Então, isso é uma curiosidade só que eu queria colocar para você, que foi bem... Não, e é ótimo, porque, para mim, esse foi o maior brilho do curta, porque a gente jamais, desmerecendo os homens, que eu sei que tem histórias também extremamente fortes, mas a gente escuta muito, né, quando fala de Serra Pelada, a gente escuta mais narrativas masculinas. Então, o fato de vocês terem focado no feminino, para mim foi muito interessante. E realmente, algumas, eu acho que mais na parte de 2018, tinham até dificuldade de falar mais sobre, né? Eu acho que no 2024 elas estavam um pouco mais tranquilas, elas se vendo ali falando. Então, para mim, particularmente, pode ser por eu ser mulher também, mas foi o brilho. Escutar elas falando, ser algo, para mim foi o maior diferencial, assim, o que me chamou a atenção. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que foi uma escolha muito acertada, essa de ter esse foco, ir para esse lado, porque realmente eu acho que elas foram silenciadas por tantos anos, e elas poderem contar a visão delas e a história delas, da forma simples delas, mas que nos comunicam de uma forma tão direta, tão boa, eu acho que foi uma escolha sensacional, assim, para mim, realmente foi o que mais brilhou, essa escolha. Que bom te ver. Obrigada, Luana. Gente, obrigada eu. Se vocês quiserem complementar, Vitor quer falar alguma coisa? Quero sim, quero te contar que muito provavelmente nessa plataforma do filme a gente vai lançar muito provavelmente não, a gente está anunciando a data ainda, um podcast e 3 episódios sobre essa história também, enfim. Acompanha mais ou menos ali o roteiro do filme, mas com mais depoimentos, uma contextualização histórica também, que não tem no filme, né? Então, em breve, a gente tem o lançamento do podcast, e no dia 29 A sessão acessível. Dia 29, a gente tem, no domingo, às 10 da manhã, a gente tem uma sessão totalmente acessível, com audiodescrição, libras e legendas, também no NetRio, e na terça-feira, dia 31, às 15 horas, a sessão com legendas. Gente, muito obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês. Muito obrigada pelo projeto. A gente que agradece a abertura de espaço e a troca, porque sempre, para a gente também, a gente aprende falando, te ouvindo também, é sempre muito bom.
Ai, muito obrigada, muito sucesso, eu estou aqui na torcida, vou atrás do podcast, assim que lançar, estou aqui na torcida para chegar em muitas pessoas, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque está muito interessante o material inteiro. Parabéns, viu? Obrigada, Luana.